pessoal, fazendo mais um update de leitura para vocês. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e vamos falar aí das minhas leituras, né? Então, no domingo eu terminei de ler A Última Música. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Embora ela tenha aí o filme, né? Eu acho que tem muita gente que já assistiu o filme aí, que saiu um tempinho atrás. O livro é bem diferente, ele tem 4 pontos de vista para narrar. E eu acho que isso deu todo o sentido do livro, sabe? Que a gente não consegue ter essa visão aí no filme. E aí, no domingo mesmo, eu já comecei a ler o livro Day, que é o livro da Letícia Borges. A Lê, ela foi a minha aluna em 2014 para 2015 e eu acompanhei praticamente de perto a formação dessa história. Ela me mostrou alguns capítulos que ela estava escrevendo e tal, e eu lembro que eu incentivei bastante para ela correr atrás, publicar o livro dela. E ela publicou o livro dela pela Book, que é uma editora que ela publica novos livros, mas é pela forma paga. Então ela fez esse compromisso aí com a editora. E aí ela tinha me dado esse livro, inclusive ele tá autografado, gente, olha que amor isso aqui. E eu tô amando essa história. Ela conta a história de 3 garotas, que é a Audrey, a Sky e a Lavínia. E essas 3 meninas, elas estão no período escolar e a gente não sabe muito sobre o passado da protagonista, da Audrey. Então tem muitas questões aí que ela coloca ao longo do livro que envolvem, por exemplo, desistir de sonhos, abrir mão em troca de uma amizade. A amizade que essas 3 garotas têm é muito legal, muito divertido de ler. Também a gente tem um mistério aí envolvendo o passado da protagonista, a gente não sabe muito bem quais segredos ela está escondendo, tanto das amigas quanto de nós leitores. Então eu acho que isso traz um efeito bem legal para a história, porque a gente quer continuar essa leitura aí para entender por que essa protagonista deixou os sonhos para trás, o que aconteceu entre ela e tem um menino aqui que surgiu na história, que é o Wood Turner, que ele aparentemente está sendo o vilão da história, está tornando a vida da protagonista um verdadeiro inferno. Então a gente não entende muito bem o que aconteceu entre eles, o que levou a essa rivalidade tão grande aí, né? E, inclusive a gente tem cenas de bullying que a protagonista sofre por parte desse garoto. Então a gente tem uma discussão assim sobre esses temas, né, que são recorrentes aí, principalmente no universo escolar. E eu acho que a Letícia soube trabalhar muito bem isso aqui ao longo da história. E eu tô super curiosa aí, gente, pra ver como é que vai acabar, como é que vai ser esse desenrolar aí desse mistério por trás dessa protagonista. Então eu tô gostando bastante, fora, né, que o livro, a arte da capa, eu acho que ela é bem chamativa e eu gostei bastante. Então vamos ver como é que eu faço essa semana. Bom, ontem eu fiz a minha primeira prova de contexto latino. Eu tenho 3 tentativas para fazer a prova. A primeira tentativa eu tirei a média, tirei 7, assim, ó, cravado, gente. Foi um milagre eu tirar. A prova tava muito difícil, muitas pegadinhas. Então, vamos ver, né? Ainda tem mais 3 provas, porque eu tenho que fazer a discursiva dessa matéria e eu tenho que fazer 2 de espanhol. Eu vou ver se eu consigo fazer tudo isso até o final dessa semana. Inclusive, gente, olha só, tem gente que me pediu nos outros vídeos para mostrar. Tá aqui. Esse aqui são os meus resumos para estudar para a prova, então eu pego as matérias e vou resumindo. Então, praticamente eu coloco o título da matéria, coloco a aula que foi feito isso e os tópicos principais daquela aula. Então eu faço isso para todas as matérias, é o único jeito que eu consigo entender as aulas, então eu vou escrevendo mesmo. Eu não curto muito esse negócio de digitar, depois imprimir, depois rabiscar. Eu prefiro eu mesma fazer as minhas anotações, porque é um jeito que eu entendo. Eu acho que eu consigo colocar o que eu entendi da matéria no papel. Então eu acho que esse é bem interessante. Pra mim funciona super, tá, gente? Eu sei que tem gente que fica louca com esse tipo de marcação, mas pra mim é a única forma que funciona. Então eu tô estudando pelos meus resumos. Talvez eu faça a prova discursiva hoje ou amanhã. Vou ver como é que eu vou estar, porque ainda eu vou dar aula. Daqui uns 20 minutos eu vou entrar em aula. Então eu tô aproveitando esse tempinho que eu tenho aqui. Aí eu vou ter que colocar meu uniforme, vou ter que fazer a minha aula de hoje. É um plantão de inglês, então são mais 4 aulas aí pela frente. Eu vou ver como que eu vou sair desses plantões. Se eu sair viva, provavelmente eu faço a prova hoje
ou então eu deixo pra amanhã, eu ainda não decidi muito bem. Mas enfim, gente, as minhas leituras da semana então foram esses 2 livros, foi a última música que eu finalizei no domingo e o livro da Lê, que eu comecei a fazer a leitura no domingo mesmo, tá? Então, por enquanto são essas leituras que eu tô fazendo essa semana, não sei o que eu vou ler depois. E é isso, gente. Eu não sei. Me contem como é que tá as semanas de vocês, se vocês estão fazendo bastante leituras, como é que tá esse trabalho home office, se vocês estão trabalhando mais do que vocês trabalham no presencial, porque às vezes eu tenho a ilusão de achar que a gente trabalha menos, mas não, a gente trabalha muito mais, porque, enfim, tem muitas coisas para decidir. Essa semana foi bem complicada também, porque eu fiquei fechando nota, ainda não terminei de fechar as notas, porque tinha alunos que não fizeram as atividades no prazo, então eu tive que estender o prazo e fechar as notas hoje, mas eu já fiz isso, então uma coisa a menos para fazer hoje, nessa semana aí corrida. E é isso, gente. Então essa semana eu tenho que terminar a leitura do livro da Lê, fazer as minhas provas e se der eu começo mais um livro, mas eu tô bem de boinha assim, porque eu tô dando prioridade para a faculdade essa semana, que tá puxado. 2 matérias que eu odiei fazer. Mas enfim, né? Eu acho que toda faculdade tem dessas, da gente ter matérias que a gente detesta e ter matérias que a gente ama. Então, no meu caso, essas 2 matérias que eu tô estudando para esse módulo são 2 que eu detestei profundamente com todas as minhas forças. Então, é difícil. É mais difícil a gente estudar uma matéria que a gente detesta do que uma matéria que a gente ama. Mas enfim, gente, foi isso. Essa foi minha semana aí. E me deixa nos comentários aí como é que tá a semana de vocês. E eu volto aí ao longo da semana para contar como é que estão o andamento das minhas leituras e os próximos updates aqui. Olá pessoal, fazendo mais um update de leitura para vocês. Hoje já é quarta-feira, dia 10 de junho, e eu terminei o livro They Old Friend, da Letícia Borges. Então eu gostei muito dessa leitura, gente. Eu achei uma leitura assim super importante para ser feita, porque ela fala bastante desse valor da amizade, ela fala desse envolvimento da personagem aí com os amigos e a importância que esses amigos, esse relacionamento com os amigos tem na vida da protagonista, né? Ela ajuda ela a superar muitos problemas aí. E como eu falei pra vocês no update passado, ele é um suspense que envolve aí um mistério, envolve aí o passado da protagonista, que a gente sabe muito pouco. Então a gente, no começo da leitura, a gente faz muitos julgamentos aí da protagonista, a gente não sabe por que ela desistiu do sonho dela de nadar, mas que ao longo aí da história, essa explicação ela vai aparecendo e a gente vai também tendo uma grande revelação aí também do caráter dos outros protagonistas, dos outros personagens aí ao longo da história. Então a gente vê aqui temas muito importantes serem trabalhados, como bullying, como questões de violência mesmo, que às vezes pode acontecer aí, e sermos vítimas, né, na nossa sociedade. E também a gente vê como que a protagonista, ela consegue lidar com as mudanças na vida. Então, uma coisa que eu tirei de lição desse livro aqui é a questão de ser adaptável, sabe? De quão flexível nós somos a ponto de aceitar as mudanças que a vida aí nos traz, nos proporciona, muitas vezes nos impõe, e mudanças que são muitas vezes até radicais, que é o caso da nossa protagonista aqui. Como o livro envolve muito essa questão do passado da protagonista, eu não posso me estender muito nesse assunto aqui para não dar spoiler para vocês. Mas essa notícia aqui, esse livro aqui, gente, ele é um livro, assim, eu tenho muito carinho por esse livro, por vários motivos, porque a Letícia foi a minha aluna, na época que eu dava português, redação para o ensino médio, e eu vi essa história crescer, sabe? Eu lembro que durante as aulas, às vezes ela falava pra mim do livro, dava alguns spoilers, fazia uns comentários, então eu vi essa história nascer numa sala de aula, e agora ela virou um livro, sabe? Então isso pra mim eu fico muito feliz, assim, porque eu conheço a Letícia,
tive a oportunidade de ser professora de português dela, então ver essa história que nasceu num contexto de sala de aula, né, que eu pude acompanhar, peguei alguns spoilers ali durante a construção, e se tornar um livro, eu fico muito feliz, sabe? Então eu acho que a gente tem que valorizar mais essa cultura literária no nosso país, que é pouquíssimo valorizado, e também dar oportunidade aí para novos autores, de ter essa possibilidade, né, de fazer uma publicação. Então eu acho que é isso que está faltando na nossa literatura nacional, né? Eu acho que é importante sim a valorização da literatura nacional, porque a gente tem muitos talentos aí espalhados pelo Brasil que não são descobertos ou que não têm oportunidade de ter um livro assim, sabe? Então eu acho que isso tem que ser muito valorizado aí. Eu vou deixar aqui embaixo desse vlog o Insta da Letícia, para quem quiser adquirir o livro, comprar, tem que ser com ela, tá? Então eu vou deixar o Insta dela aqui para ela poder dar mais informações para vocês de como adquirir esse livro aqui. Isso daí foi ontem, gente, eu terminei, fiz várias marcações, olha que lindo que tá. Tem algumas partes do livro aqui que eu acho que são extremamente importantes, assim, extremamente reflexivas. E eu acho que ele termina o livro com aquele gostinho, assim, de quero mais, sabe? Que poderia continuar, tanto que é o volume 1, a letra provavelmente vai fazer os próximos. Então, é bastante complicado, assim, alguns temas que é colocado no livro e a forma como ela aborda. Então, eu acho que ela aborda de um jeito muito bom, muito completo. Então, eu acho que vale muito a pena ler. Então, aí, gente, olha só. Ontem eu terminei o livro da Lê, estudei pra prova e ainda estou estudando pra prova. Vou fazer hoje, porque ontem eu tava assim, super cansada, super estressada. Eu tinha finalizado todas as notas que eu comentei com vocês. E aí eu tomei um banho, levantei, fui ler um pouquinho pra distrair minha cabeça. E foi isso que eu fiz, estudei pra prova. Mas eu achei melhor não fazer a prova ontem, que eu não tava numa vibe legal pra fazer prova. Então eu vou fazer hoje essa prova. E se tudo der certo, eu vou começar um novo livro, que é o da Agatha Christie, Um Punhado de Centeio. Ai, minha querida autora. Gente, esse livro aqui eu ganhei dos meus pais, quando eles foram pra São Paulo. E eles me trouxeram 3 livros da Agatha Christie. Então, esse aqui eu quero ler. Esse é um caso da Miss Marple. Então, ele fala que um típico café da manhã, mas a rotina da empresa foi abalada por um envenenamento. Então, tem um cara aqui que foi envenenado durante o café da manhã. Aquela coisa da Agatha Christie, né, gente? Que a gente ama. Esse livro eu acho que ele é bem rapidinho de ler. Ele tem 217 páginas, então isso aqui, gente, dá pra ler em um dia e meio. Eu acho que eu dou conta tranquilo desse livro. E eu tô muito feliz essa semana, sabe? Eu consegui dar conta de 2 livros. Eu terminei a última música e terminei o livro da Lê. E agora eu vou ler o da Agatha Christie. Então eu acho que essa semana eu tô num saldo super positivo de leituras. Eu acho que foi a semana que eu mais rendi aí na questão de leituras. Então eu tô bem de boinha aí, gente. Então, né, vamos ver como que vai ser essa semana aí até domingo, mas eu acho que vai ser bem melhor. Aí eu tenho que fazer na faculdade, eu tenho que fazer essa prova de hoje, que é contexto latino, que tá bem dificinha a matéria, e espanhol, que, ai meu Deus, eu quero só ver o que vai sair nessa prova de espanhol, mas eu vou fazer até sexta-feira. O bom é que agora as provas, elas estão sendo à distância, né, por conta dessa pandemia. E o lado positivo disso é que eu posso fazer em qualquer horário, inclusive de madrugada, inclusive de finais de semana, inclusive nos feriados. Então isso me ajuda muito, porque antes da pandemia a gente tinha que ir até o polo, marcar um horário, ver se tinha disponibilidade, e era só até as 10 da noite. Então, para quem trabalha o dia inteiro, ter que fazer a sua rotina, se encaixar na rotina de provas, gente, era muito estressante. Então agora com a pandemia, eu tô em casa, se eu quiser ligar 1h da manhã e fazer a prova, eu posso, e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que é o ponto mais positivo aí dessa pandemia, de você poder fazer a prova na hora que você for mais cômodo. Inclusive, sábado e domingo, sabe? Que você tá em casa, já tá tranquilo, você pode fazer. Então, eu curti essa parte aí de fazer prova à distância por essa questão, sabe? A prova ela é gravada, né? Então, eles pedem pra ligar a câmera, ligar o microfone. E é claro, né, que você não pode consultar nada, não pode fazer colas aí, né, gente? Por favor. Mas, eu curti essa parte de prova à distância. Essa foi, eu acho que o único lado positivo da pandemia foi isso, sabe? Poder fazer prova à distância na minha casa, a hora que eu posso e o dia que eu posso, principalmente o dia que eu posso. Isso é maravilhoso. Então, vamos ver o que vai acontecer essa semana.
Eu vou dar aula agora, vou dar aula até 1h da tarde e depois eu vou estudar e fazer a minha prova. Então isso vai ser meu dia de hoje. Aí me contem aí, gente, como é que vocês estão essa semana, o que vocês estão lendo, me contem tudo nesse vlog, porque eu acho que é legal a gente estar compartilhando aí algumas ideias, compartilhar leituras. Me contem como é que vocês estão lidando aí com a pandemia, algumas pessoas já voltaram pro trabalho, meu marido já voltou hoje pro trabalho também, então vamos ver aí como é que vai desenrolar as coisas aí, como é que, né, vai ser nos próximos meses, estamos vivendo um período de incertezas, mas tudo faz parte, né? Vou levar esse livro aqui eu acho que veio super a calhar nesse momento de pandemia, né? Porque a gente tende a não ser flexível, não aceitar mudança, relutar em tudo que a gente não gosta. Então eu acho que esse livro aqui, ele veio justamente nessa hora aqui pra, né, dar um chacoalhão e falar que a gente tem que aceitar mudança sim e que é isso, né? Então é isso, gente. Esse foi o meu update dessa semana. Eu vou dar conta então desse livro essa semana aqui e aí eu vou gravando pra vocês os próximos. Olá pessoal, fazendo mais um update de leitura pra vocês. Hoje é domingo, dia 14 de junho e eu vim falar pra vocês como é que foi a minha semana pra encerrar esse vlog aqui de vocês, que já tá enorme esse vlog. Então essa semana eu acho que ela foi uma semana muito positiva de leituras. Eu finalizei ainda ao longo da semana o livro Day, que é da minha aluna Letícia. E eu gostei bastante dessa leitura. Eu acho que eu até fiz os updates pra vocês aí, então eu curti muito essa leitura. E aí, gente, eu tinha começado Um Punhado de Centeio da Agatha Christie. Eu finalizei essa leitura no sábado. Por quê? O que aconteceu? Como é que foi a minha semana aí? Eu falei pra vocês que eu tava numa semana de prova da faculdade. Então eu fiz uma prova, foi na quarta, se eu não me engano, numa matéria. E espanhol, que é meu terror da minha vida, eu fiz na sexta-feira a prova. Então, quinta e sexta eu passei praticamente aí trabalhando e estudando. Então eu tive que dividir meu tempo aí nas duas atividades aí, né, da vida adulta, né, trabalhar e estudar. E aí eu fiz a minha prova na sexta, acho que eu me dei bem nessa prova, acho que eu me livrei dessa prova, graças a Deus, próximo assunto, né? Aí no sábado, eu tive que fazer ainda o meu trabalho da faculdade, que a gente chama de PL, foi um artigo de opinião, então eu escrevi no sábado de manhã porque eu tinha até terça-feira para postar. Gente, esse trimestre, vocês não têm ideia, foi tudo super corrido, eu achei que não ia dar tempo, achei que eu não ia conseguir, mas felizmente aí deu tudo certo. E aí no sábado de manhã eu passei assim, o sábado de manhã inteiro fazendo o meu PL da faculdade. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, eu terminei. E aí, gente, o que aconteceu? No sábado à tarde, eu continuei lendo meu livro da Agatha Christie, meu amorzinho da minha vida. E aí eu li o meu livro da Agatha e gostei bastante. Só que aí eu terminei, eu acho que era umas 8 horas da noite esse livro aqui. E aí eu falei, nossa, tô super empolgada com essa história, tô assim, vivendo, né? Porque esse aqui é um caso da Miss Marple. Eu falei, eu tô super empolgada com essa história aqui, tô vivendo de novo essa adrenalina, né, que a Agatha Christie proporciona. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Eu comecei outro livro da Agatha, que é A Casa do Penhasco. E eu tô na página 113, esse livro tem 188 páginas, já fiz várias marcações ao longo da história. E, gente, é um caso do Poirot, eu tô amando essa história. Gente, eu amo o Poirot, né? Então, praticamente todo caso que ele se envolve, é claro que eu vou amar essa narrativa. Mas é muito interessante porque a gente tá numa situação onde o Poirot, ele tá aposentado e ele decide não ser mais detetive, não investigar mais nada. Mas é claro que aí um livro sem o Poirot de detetive ia ser muito chato. Então, a gente tem aqui uma situação que uma moça aparece, que ela diz que ela já foi, que ela escapou da morte por 3 vezes naquela semana e que ela acha muito engraçado, ela acha que é piada, ela não leva muito a sério. E aí o Poirot, ele fala, não, se ela tá falando que sofreu 3 vezes tentativas de assassinato, tem que ser levado a sério. E aí ele passa uma grande quantidade de páginas aí tentando convencer a senhora Nick que ela tá correndo perigo, que ela precisa entender que ela tem que tomar cuidado porque tem uma assassina solta. E aí ela acaba, assim, depois de muito tempo, ela acaba se convencendo de que ela pode ser uma vítima. E aí, gente, começa toda aquela história da Agatha. Tem uma morte aqui no livro, mas eu não vou contar ainda, eu vou esperar pra minha resenha pra falar sobre isso.
E aí ela se dá conta mesmo de que ela tá correndo perigo, que tem alguém tentando matar ela por algum motivo aí. E é isso, gente. Aí foi isso que até onde eu li. E o povo tá investigando, então tá super, super legal. Então, gente, essa semana, olha, apesar de ter as provas da faculdade, que eu passei, que me tomou uma grande parte da semana, tem o meu trabalho, né, porque meu trabalho continua, mesmo sendo à distância, aí eu continuo dando aula, eu consegui ler 4 livros, eu até separei pra vocês, então eu continuei esse aqui, né, que eu li pela metade, não terminei ainda, li o da Agatha, Um Punhado de Centeio, li o livro da Lê, o Day, e terminei no final de semana passado, A Última Música. E aí, gente, eu me arrumei aqui no meu cenário, né? Você já conhece esse cenário, eu vou gravar as resenhas pra vocês, gravar essas 3 resenhas, deixar pronto pra liberar aí nas próximas semanas, então provavelmente vocês vão ver bastante coisa. E essa semana, pelo que eu olhei pela Amazon, porque eu comprei 4 livros pela Amazon. Então tinha um que eu tava querendo muito, que era do Stephen King, que era sobre a escrita. E toda vez que eu olhava lá no site da Amazon, tava muito caro esse livro. E aí abaixou o preço e eu aproveitei, e aproveitando que eu tô em home office, então eu consigo receber as coisas do correio. Eu vou esperar aí essa semana que provavelmente chega. E meu marido acabou me dando de presente mais alguns livros surpresas, então eu não sei o que eu vou receber. Nós vamos descobrir aí um vídeo de unboxing que eu vou fazer, talvez. Se chegar tudo, gente, até o final desse mês, a gente faz um mega unboxing. Se não chegar, aí vocês vão ter que esperar um pouquinho mais pra chegar esse livro de unboxing aí. Mas assim, eu tô esperando bastante esses livros, tô com bastante expectativa. E é isso, gente. Essa semana eu tô muito feliz comigo mesma. Eu consegui dar conta de 3 livros. Eu acho que eu bati o meu recorde aí de leituras. E ainda mais porque eu tava na época de provas, né? Semana de provas, eu tive que entregar trabalho, eu tive que entregar tudo. E eu consegui dar conta das leituras. Então, isso me deixa muito, muito feliz, porque mostra pra gente que se a gente colocar metas, né? De fazer as leituras, a gente consegue aí dar conta, né? Então esses 2 livros aqui, ó, tava na minha lista aí dos livros encalhados na minha estante que eu precisava dar um fim pra eles. E esse que eu tô lendo também da Agatha Christie já tá um tempão aí parado na minha estante, então eu tô desencalhando esses livros aí, fazendo as leituras que eu tenho que fazer, né? Então é isso, gente, esse vlog fica por aqui. A gente se vê aí nas nossas programações normais, né? De terça vlog e quinta resenha. Lembrando que o projeto Condes de Monte Cristo ele continua valendo aqui no canal. Eu já terminei o livro faz tempo, você já deve ter imaginado que eu terminei esse livro. Eu acho que eu terminei no finalzinho de fevereiro o livro. E eu gravei pra vocês todos os capítulos. Pelas minhas contas, dá até dia 30 de outubro. Então até outubro a gente vai continuar com o projeto aí rolando no canal do livro Condes de Monte Cristo. Eu tô pensando, gente, em fazer um novo projeto aqui no canal com um calhamaço, mas eu não sei se vai ser pra esse ano, tô ainda aguardando aí, ver que livro que seria interessante a gente fazer um mega projeto de leitura. Ah, e deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu não falei nos updates, mas eu preciso falar aqui. Inclusive, foi o tema do meu trabalho, do meu artigo de opinião que eu escrevi pra faculdade. Não sei se vocês viram, mas essa semana, dia 5, eu não lembro agora, não lembro que dia da semana foi dia 5, me deixa aqui nos comentários que dia foi dia 5, porque minha cabeça já tá toda bagunçada. No dia 5, a editora Penguin Companhia, acho que vocês já viram falar dela, eu até tenho um livro aqui, eu acho que eu tenho peraí. Eu tenho da Virginia Woolf, ó, da Penguin Companhia, essa editora aqui, que ela sempre faz sobre clássicos, né? Tem uns livros em inglês dessa editora e tem livros em português. E aí ela fez uma coisa inédita, esse dia 5 de junho. Ela lançou nos Estados Unidos o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E aí, gente, ela lançou em inglês e tal, e foi um estouro de vendas. O livro se esgotou em 24 horas na Amazon. Eu fiquei bem assim chocada, porque é um livro da nossa literatura que já foi escrito há mais de 100 anos, né? 139 anos, a conta aí de quando foi lançado o livro. E ele foi um estouro de vendas na Amazon dos Estados Unidos, e teve a revista The New Yorker, ela fez uma resenha, quem fez, na verdade, foi o David Andrews, né, que ele é um escritor norte-americano. Ele fez uma resenha e disse que foi um dos livros mais espirituosos aí que ele já leu na vida. Ele até comentou, classificaram o livro do Machado de Assis como realismo mágico. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, olha, saiu aqui no Correio do Povo, ó, o livro de Machado de Assis gera interesse nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link depois pra vocês aí, quem quiser, quem se interessar em ler o conteúdo na íntegra. E também aqui, ó,
que saiu sobre o Machado de Assis na revista The New Yorker. Então, quem fala bem aí inglês vai se dar bem na leitura, dá para ler o que saiu aí sobre o autor, sobre a obra que ele escreveu. Eu vou deixar os dois links para vocês aqui embaixo no canal, para quem se interessar e quiser saber mais sobre essa notícia, tá? Então é bem interessante aí saber sobre o Machado de Assis, sobre a publicação dele, saber que um livro nacional aí fez sucesso fora do país. Então eu vou deixar para vocês a revista essa aqui, ó, da New Yorker, tá? Vou deixar o link da revista também, quem se interessar. Aí tem outras resenhas, tem dicas de livros. É bem interessante essa revista, eu vou deixar para vocês aqui embaixo também. Para aprender também a valorizar nossa literatura, valorizar os nossos autores, porque a gente tem muita gente escrevendo muita coisa legal aqui, tem muita gente escrevendo muita coisa incrível e a gente às vezes não aproveita. E aí, gente, pensando em tudo isso, eu tive ideia para um projeto aqui no canal, mas eu não vou contar ainda, tá? Lembra que eu falei que tinha uma coisa acontecendo? Pois é. Eu tô estruturando essa ideia, mas eu acho que vai ser bem legal porque vai ser uma coisa nova, ninguém fez isso aqui no BookTube, então vai ser inédito nesse canal, inédito na história do BookTube. Então eu tô pensando num projeto aqui, que eu pensei bastante sobre isso, eu também me enquadro nessa categoria aí de novos autores, né, enfim. E aí eu pensei num projeto para ajudar os novos autores. Então, se você é novo autor, talvez você tenha me ajudinha aí, né? Então, eu pensei nesse projeto, eu estou estruturando muito bem esse projeto para ver como que eu vou fazer isso, como é que vai funcionar, né? Quais serão as regras, enfim. Mas eu estruturei bem, estou estruturando e assim que estiver estruturado na minha cabeça esse projeto, eu aviso vocês. Mas sim, vai ser um projeto inédito aqui no BookTube, então se eu ver alguém fazendo esses vídeos eu vou ficar muito brava, porque a ideia foi minha. Então aguardem aí, que vai rolar um projeto bem legal aqui no canal, pelo menos eu achei legal, né? Não sei se o pessoal que tá me assistindo vai achar legal, mas na minha cabeça foi demais o projeto. E eu acho que vai ser interessante, porque a gente vai sair um pouco dos livros, né, publicados, dos livros que já foram consagrados, dos livros que as editoras já aprovaram. A gente vai sair um pouco disso e vai dar um outro enfoque também. Então a minha ideia ainda é utilizar alguns autores novos. É claro que eu vou ter que entrar em contato com essas pessoas, ver se elas topam no projeto, que de repente pode ser que elas não gostem do projeto, enfim. E aí eu vou fazer um projeto aqui no canal para esses autores novos. Então aguardem que eu ainda vou falar sobre isso. Tá, eu acho que talvez até mês que vem eu consiga resolver isso na minha cabeça e passar para vocês. Mas é um projeto que eu pensei bastante, porque eu acho que a gente tem que valorizar a nossa literatura, principalmente aí quem está começando no mercado editorial, porque, gente, não é fácil o mercado editorial brasileiro. Eles simplesmente não dão voz para os autores novos. Eu passo por isso, tá? Tanto que eu estou publicando os meus livros pela Amazon, porque é o único lugar onde eu consigo publicar os meus livros. Chega a ser absurdo, né? Eles preferem dar, preferência mesmo, né? Preferem dar preferência. Mas enfim, eles preferem os livros internacionais, os grandes best-sellers, do que investir na nossa literatura. Então eu pensei num projeto aí, eu sei que eu não tenho uma quantidade gigante de inscritos, mas talvez ajude aí alguns que estão começando e quem sabe, enfim. Eu acho que a gente aí como autor novo, a gente tem que se ajudar, dar a mão mesmo e tentar fazer o possível e o impossível aí pra divulgar nosso trabalho, nossa literatura. Então vai rolar um projeto assim no canal, mas eu vou ainda pensar como é que eu vou fazer isso, como é que vai funcionar tudo isso. Eu já pensei em algumas plataformas para poder usar, para poder ajudar esses novos autores. Então vamos ver o que vai acontecer. Aí eu aviso vocês certinhos aí. Eu vou fazer um vídeo bonitinho aí falando do projeto, então aguardem que vai ter novidade no canal, mas eu não sei ainda, não tem uma data específica para isso, tá? Então é isso, gente. Esse vlog vai ficar gigante, vai ficar enorme, mas é o que temos pra hoje, não é mesmo? Então, essa semana, o próximo vlog aí que vocês vão ver, eu vou terminar essa leitura, talvez eu comece mais uma leitura, não sei ainda muito bem como é que vai acontecer, mas eu aviso vocês aí nos próximos updates. Então tá bom, gente. Não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o livro que eu publiquei no final de 2018, eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar meu livro pela Amazon. A Morte Oferece um Drink. Também deixem sugestões aqui embaixo de leituras, de livros favoritos. Me contem como foi a semana de vocês. Enfim, gente, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até mais!